O programa de hoje fala sobre a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Participam desse debate os economistas Mônica Yukie Kuwahara, Ladislau Dobor e Ramon Barazal. Você também pode participar. Ligue para 0 operadora 11 4930 7356. Melhor e mais justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Apesar dos avanços, o Brasil é apontado no mesmo relatório da ONU como um país com larga desigualdade social. Foi assim que a gente acabou a conversa no primeiro bloco. Como criar uma agenda que sustente as conquistas e promova ainda mais avanços para reduzir essas desigualdades? O Ramon falava na questão estratégica da educação. Como além do acesso, universalizar a qualidade em serviços como, por exemplo, saúde e, como já foi dito, educação. Ladislau. Olha, deixa eu resgatar uma ideia forte que traz o Ramon, né? É que o que interessa é a qualidade de vida, né? Querendo viver melhor. Isso é muito importante porque esse negócio de medir o PIB, inclusive muita gente não entende, né? Como o é que PIB, nós que é o temos Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, nós temos um chamado PIBinho e temos a menor taxa de desemprego da história, né? Quer dizer, na realidade, há uma... E aí vai muito no sentido da Mônica de não usar um número. Quer dizer, você resumir a evolução de um país numa cifra é um negócio que hoje não faz sentido, sobretudo com as sociedades complexas que temos, né? E a outra ideia forte que eu acho que o Ramon traz, que é o papel das políticas estruturais, né, de longo prazo, de transformação do país, né? Veja bem, isso entra e com muita força nesse relatório de 2014. Né? Eles se apoiam no Amartya Sen, né? E vão na linha seguinte, onde funcionou em geral, não é que se desenvolveu a economia e depois se faz o social, educação, saúde, etc., e sim que a lógica que funciona é inversa. Ou seja, quando se investe nas pessoas, você faz a economia funcionar. De certa maneira, a gente inverte radicalmente tudo que nos repetiam. O desenvolvimento social é que gera crescimento econômico. Exatamente. E não o contrário. Quer dizer, aquela ideia de primeiro fazer crescer o bolo, depois distribui, que, claro, agradou as elites porque justificava toda a concentração da renda, a canibalização das políticas sociais e tudo, na realidade inverte. Então, o fato é que a gente pensar o bem-estar das pessoas e viver uma vida com saúde, com educação, cultura, enfim, é legal, né? E com prazer, né? E mais longa, como você já tinha mencionado. E mais longa é muito legal. Então, nós estamos num caminho que vai transformar, digamos, a própria economia, né? No próprio relatório, eles mencionam o exemplo da Coreia, o exemplo do Japão, tem um número de exemplos, né, que investiram nas pessoas como o principal vetor de transformação das economias, né? Eu acho que hoje, quando a gente entra cada vez mais na economia mais tecnológica, mais densa em conhecimento, isso é mais importante ainda, né? Eu acho que nós temos essa convergência dessa necessidade, dessa transformação da economia mais densa em conhecimento e de todas as tecnologias que permitem hoje ter acesso, né? E eu acho que eu nem trabalho mais com o conceito de educação, eu trabalho com o conceito de gestão do conhecimento. Como você gera um adensamento do conhecimento no conjunto das atividades sociais, né? Aproveitando tanto as tecnologias como um repensar da própria educação de maneira muito mais ampla, né? Onde eu acho que nós temos muitos avanços e na linha do dilema que a Mônica coloca, é o problema da apropriação do conhecimento, né? Agora, antes da apropriação, os conhecimentos que se transmitem têm que fazer sentido, né? Então, eu visitei em Joanesburgo, um desses townships, digamos, de pobreza na África do Sul, né? E em vez de ter o outdoor com propaganda de jeans e alguma coisa, no outdoor estava escrito do bairro como está evoluindo, cobertura de saneamento, mortalidade infantil e coisas do gênero, né? Então, essa desagregação dos dados e ir para os dados que interessam à população, né?
que é, por exemplo... Inclusive localmente, né? Inclusive localmente, quer dizer, os indicadores que a gente elaborou, né, eu contribuí com isso no Nossa São Paulo, né, vão nesse sentido. Nós chegamos discutindo com as comunidades o que é importante para eles, certo? Chegamos a cerca de 100 indicadores, né? Estamos longe de um número sintético tentando resolver a coisa. Aliás, eu acho que o PIB está servindo muito mais para debate político, digamos, no mau sentido, do que propriamente para entender o que está acontecendo com a economia. Até porque, Lazão, né? me perdoe, também tem um monte de gente falando de PIB, etc., que não sabe sequer o significado da siglazinha. Né? Dá para repetir o número e Não, ficamos à vontade. Desculpe a interrupção, mas é incrível razão. a gente ver na Tem imprensa, razão. às vezes, e colegas nossos e tal, falando de uma coisa como se fosse algo estratosférico. Não tem a menor noção do que está falando sobre esse tal de PIB. Né? Agora, Ramon, não se tem, sobretudo na mídia, o tempo da mídia, etc., não passa também a ideia de que é preciso encontrar alguns emblemas que sinalizem estamos indo bem ou estamos indo mal, numa certa imediaticidade que configura tanto o cenário eleitoral, estamos num ano eleitoral, quanto o cenário da mídia, quer dizer, precisa vender jornal todo dia, precisa ter audiência todo dia, então precisa de dados imediatos. Então, eu digo, está crescendo mais, melhorou, eu tenho meia dúzia de grandes números, eu digo, está crescendo, está bom, não está ruim. Isso é uma simplificação barata, mas não é, de certa maneira, uma comunicação rápida? Não, eu acredito o seguinte, a simplificação é necessária, né? Porque se a gente tivesse que pôr no mapa todos os detalhes das vias das casas, o mapa ia ser do tamanho da cidade e não ia ter serventia, né? Então o IDH, ele cumpre esse papel. O que eu questionei um pouco é que ele ainda falta-lhe ainda o papel de ser um mecanismo de monitoramento também para as políticas públicas, para mudanças de posição, né? Então, isso passa por uma forma de veiculação melhor desses resultados, e aí você tem que envolver também a mídia, os setores organizados da sociedade civil, assim como envolve também a criação de novas classes de indicadores. Então, Mônica, mas já aproveitar na tua fala e instilar, intensificar o convite do Ladislau. Se eu entendi bem, está dizendo, esses indicadores, inclusive desagregados, deveriam ser material nas políticas públicas para ativar a participação social lá nas situações locais, naquela rua, naquele bairro, naquela vila, naquela cidade, etc, etc. Propriamente assim, num relatório que teve pouca cobertura da mídia, que é o relatório sem Stiglitz-Fitoussi, né, alerta que uma das deficiências do IDH é a incapacidade de ele abarcar indicadores subjetivos de bem-estar, tá? Que é um pouco os esforços foram os esforços da nossa Como, por exemplo, o que são indicadores subjetivos para o nosso telespectador um indicador e ouvinte subjetivo foi entender? Um esforço do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010, se eu não me engano, organizado pelo professor Flávio Comin, que partiu da seguinte hipótese: em vez de eu usar dados do governo, só os dados do governo, ele foi a público, na grande mídia, e perguntou para as pessoas o que precisa melhorar na sua vida para que a sua vida possa melhorar de verdade. Tá? Então, aí é a percepção de cada um do que lhe falta, do que é segurança no seu bairro, compuseram um relatório de desenvolvimento humano daquele ano. Esse esforço não aparece no IDH, de como as pessoas sentem uma melhoria de renda. Um dos itens desse relatório foi perguntar para as pessoas se elas entendiam o que os médicos diziam quando eles davam uma receita. Então, seja no setor público, seja no setor privado de atendimento, não era nenhuma questão de você ficar na fila ou não à espera do atendimento. Passava por uma dificuldade anterior, que uma vez que você está medicado, você não entendia qual era a tua doença e qual era a medicação. E em muitos casos... Nesse caso, você não pode ser protagonista nem ator dos seus próprios processos vitais, né? Processos de saúde e doença, por exemplo. Que é o alerta que a assim faz entre você ter condições de acesso, a grande diferença entre você ter o acesso à educação, acesso à saúde, e você ter oportunidades a partir desse acesso. Tá? Então, o IDH, ele não é feito, ele não identifica essas oportunidades, tá? Até mesmo porque elas são regionalmente localizadas, e aí o espaço afeta, mas também as pessoas não percebem dentro do IDH a sua própria percepção de qualidade de vida. Então, quando
o número sintético é importante. Por exemplo, eu dizer para você que para o Brasil chegar no mesmo nível de média de anos de estudos, eu tenho que melhorar 37% para chegar na Argentina. Pós-Copa é um dado que chama atenção, né? A gente precisa melhorar 37% para ficar igual à Argentina. Ou seja, a gente está com 7,2 anos de média de estudo e a Argentina está com 8,5. Então, tem que haver algum apelo, que não é só os anos de escolaridade que interessa. Eu ia perguntar isso, porque inclusive a gente faz comparações de coisas que muitas vezes parece, para o leigo, eu não sou economista, por exemplo, e me imagino que para muitos do público também, não são necessariamente comparáveis. Como eu comparo um país com as características da Argentina, com 40 milhões de habitantes e tudo isso, em relação a um país com os desafios geográficos, inclusive continentais, e de colonização, cultura, economia tão diverso quanto o Brasil, numa base populacional de 200 milhões de habitantes. Esse número é comparável e hoje a gente massificou, universalizou a nossa educação básica no Brasil e isso não se acompanhou da massificação da qualidade. Quer dizer, a questão é só o quanto tempo eu passo na escola ou a nossa questão está em outro lugar, inclusive? Não, está em outro lugar, certamente, né? É quanto que essa educação te permite ter oportunidades. E passa também pela compreensão que as famílias e a rede de cuidados das crianças têm em relação a isso. Tá? O discurso de que você precisa ir para o ensino universitário para ter emprego é um discurso que reduz em muito os sonhos da juventude. Tá? Você titula. E que não é necessariamente verdadeiro, né? Imagina. Diga, Ramon. Você falou da Argentina e eu fiquei aqui matutando meus botões. E ainda voltando à questão da educação, né? Amplo senso. A Argentina, há muito tempo atrás, por obra e disposição do general Sarmiento, espalhou escolas no país inteiro, né? Desde as Domingos Faustino Sarmiento. Desde as montanhas nos Andes, na fronteira com o Chile, até o mar, até o extremo sul, o extremo norte. Enfim, você anda pela Argentina e vê escolas, muitas escolas, desde o nível básico para a criançada até as universidades. E veja essa coisa da educação, como tem importância para o desenvolvimento humano, entendido como qualidade de vida, como vivo melhor, como tenho prazer de viver, quero viver muitos anos nesse planeta, não quero morrer. Não é? Não preciso dizer para ninguém que a Argentina, pós-ditadura, com a sucessão de governos que eu entendo, afundando esse país do ponto de vista econômico, do ponto de vista estrutural, mesmo assim, a Argentina ainda é a Argentina, fruto do alto nível cultural do seu povo, e o que nos remete ao velho general Sarmiento que plantou a primeira semente lá atrás. Portanto, o peso disso para o desenvolvimento de um país é gigantesco. Quanto mais educação nós tivermos, entendido essa palavra de uma forma muito profunda, tanto melhor será para nós, porque as pessoas aí sim saberão reivindicar saúde, saberão reivindicar lazer, saberão reivindicar bom governo, saberão reivindicar a rua com condições, esgoto, tudo mais. Mas, Ramon, Se nós não tivermos isso, nós podemos correr o risco de ficar aqui sendo enganados, como fomos durante um bom tempo naquele período da ditadura militar, por doces palavras ou por doces ilusões ou imagens mesmo. Né? Agora, de todo modo, isso nós não queremos mais. A gente não vê nesses mais de 20 anos de democracia no Brasil uma ascensão forte, um empoderamento forte, inclusive do ponto de vista do conhecimento e da educação, ainda que não seja necessariamente formal, dos movimentos sociais organizados no Brasil e de do desenvolvimento mesmo de conhecimentos que a gente poderia dizer apontam na direção de uma cidadania, embora isso seja um processo, não se resolva do dia para a noite. Sob o risco da gente não fazer uma coisa, que eu sei que não é isso que você está dizendo, mas queria pontuar e ouvir o Ladislau ainda nesse bloco sobre isso, que é de fazer o que virou uma piada popular, né? Que o brasileiro não sabe votar, por exemplo, não sabe reivindicar porque tem baixo grau de escolaridade, etc, etc. O que me parece um equívoco já comprovado. Como você vê isso, Ladislau? Eu acho que tem uma parte ideológica que a gente tem que evitar, né? Os alemães votaram no Hitler, ele foi eleito, certo? E não tinha um baixo nível de educação, né? Os italianos
elegeram Berlusconi, Deus me perdoe, né? Enfim, os italianos têm um nível educacional elevado. Só para registrar, Hitler lá atrás, Berlusconi agora. Sim. Portanto, uma Itália moderna, né? Itália, exatamente. Eu acho que tem um relatório da Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, ela tem uma frase muito simpática, né? Ele diz, se as pessoas não têm acesso à informação, ao conhecimento, elas não têm acesso aos outros direitos, porque só conhecendo esse direito, e vai na linha da sua intervenção, né? É que permite você efetivamente batalhar os outros direitos, né? Eu acho que, de maneira mais ampla, é claro, eu batalho muito, enfim, tenho muitos trabalhos nessa linha, da gente pensar não só a educação, sala de aula, mas do acesso ao conhecimento, de generalizar o acesso ao conhecimento. Eu estava na China agora, eles têm lá o China Open Resources for Education, né? Recursos educacionais abertos da China, certo? Está se multiplicando nos Estados Unidos, né? Estão generalizando o acesso online gratuito aos manuais escolares, não precisando mais comprar. O Harvard entrou no EDX, né? O MIT criou o OpenCourseWare, e eles estão ali tiveram mais de 50 milhões de textos científicos baixados no planeta, porque estão de graça acessíveis online. No Brasil, temos os recursos educacionais abertos. O Estado do Paraná fez o projeto Folhas, pelo qual os professores podem pedir um sabático, né, um ano sem dar curso, e elaborar os manuais junto com os alunos, que ficam online, corrigidos por equipes universitárias, num processo em que próprios alunos estão co-construindo o conhecimento. Então, eu acho que os avanços, tem os programas de um computador por escola, tem um computador por estudante. Um computador por aluno. Por aluno, não por escola. Mas é uma geração de conhecimento um pouco socrática também, né? Porque você vai envolvendo o aluno, quer dizer, o interessado, junto com aquele então dito dono do conhecimento, que era o professor. Isso é uma grande mentira, uma grande bobagem, né? Todos estamos envolvidos no mesmo Então, barco, estamos né? superando esse tipo de visão. Exatamente, estamos entrando numa co-construção, digamos, né? Agora, isso tem impasses que são estruturais, né? Ladislau, de novo, eu vou ter que te interromper. Os impasses estruturais ficam para o próximo bloco.